Olá, bem-vindo ao canal Vejam os Sinais, e eu sou Haroldo Maranhão. Tenho muita alegria de estar aqui com você mais uma vez para compartilhar algo acerca dos últimos dias, sobre a agenda dos últimos dias, que é o tema deste canal. Hoje eu quero propor algo que eu sei que pode parecer diferente para você, mas eu quero chamar de como ser alguém arrebatável, como foi Enoque. Enoque é alguém completamente fora da curva, pelo que nós podemos entender da palavra de Deus, porque Enoque foi a primeira pessoa a ser arrebatada, e Enoque foi arrebatado quando nunca tinha acontecido nenhum arrebatamento. Então Enoque, o que aconteceu é que ele agradou tanto a Deus, a sua vida foi tão agradável ao Senhor, que Deus falou: Enoque, vem aqui que eu quero você perto de mim. É mais ou menos isso que nós entendemos que aconteceu pelos textos bíblicos que nós temos. Nós temos poucos versículos sobre a vida de Enoque, mas todos eles apontam para o fato de que Enoque adquiriu algumas características que eu creio que nós, como cristãos, nesses dias em que nós vivemos, devem fazer parte da nossa agenda de vida cristã, devem fazer parte da nossa prática de vida diária, porque eu entendo que nós precisamos ser arrebatáveis para sermos arrebatados. Eu tenho compartilhado que o Senhor nos chama a sermos achados dignos de escapar de todas as coisas que virão. Eu sei que já teve muita heresia, muita bobagem, falando que para ser arrebatado não podia ter pecado, tinham que ser os super santos, tinham que viver uma vida completamente irrepreensível de pecado e nem pecar mais, o que na verdade é muito difícil, muito complexo para nós. Eu creio que nós temos que agradar ao Senhor da maneira que a Bíblia nos diz que Enoque agradou. Eu creio que algum desses ingredientes que estão na vida de Enoque devem fazer parte da nossa vida e é o Senhor que vai nos julgar. Se formos todos arrebatados de qualquer jeito e você aprofundou a sua comunhão com Deus, glória a Deus, o que eu vou te propor não tem contraindicações, mas se o Senhor esperar na sua vida e na minha vida um pouco a mais do que a média dos cristãos que vivem hoje, então esta informação pode ser muito importante. Esta reflexão pode ser aí algo fundamental na sua vida, como eu tenho procurado que seja na minha vida. Como eu digo sempre, eu não estou dizendo é assim, estou dizendo creio assim, e estou propondo alguns ingredientes para a sua análise, para a sua avaliação pessoal de que tipo de vida cristã você e eu temos vivido nos dias atuais. A primeira referência que eu quero colocar acerca de Enoque está em Gênesis 5:21, e a palavra de Deus nos diz que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha que coisa tremenda. Enoque, ele agradou tanto a Deus, que Deus o tomou para si. Enoque agradou a Deus quando não tinha a Bíblia registrada. Enoque agradou a Deus quando não tinha sido derramado o Espírito Santo. Enoque agradou a Deus quando não havia reuniões da igreja, não tinha os pastores para te ajudar, não tinha os profetas para advertir, não tinha os mestres para te ensinar a palavra, não havia movimento apostólico para organizar e estruturar a igreja, não tinha nada, não tinham dons. E ainda assim, naquele momento, naquela sociedade pré-dilúvio, naquela sociedade caminhando por uma corrupção tal que o Senhor destruiu nas águas do dilúvio, nos dias de Noé, um pouco à frente aí dos dias de Enoque, né? Noé foi neto de Enoque. Então o que acontece? Enoque andou com Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. E isso me faz pensar o que significa andar com o Senhor, andar em comunhão com o Senhor, em oração, lendo a palavra, lavando os pecados no sangue do Cordeiro, confessando pecados, estando sensível à voz do Espírito Santo, procurando sim andar em santidade, mas focando no arrependimento de pecados quando pecamos, não é? Buscando estar cheio do Espírito Santo, buscando conhecer a vontade do Senhor. Tem muitos ingredientes bíblicos que nós devemos praticar na nossa caminhada com Ele para andarmos com Deus. Agora, nós não estamos vivendo num dia em que há uma convergência profética. Aqui o Senhor criou algo que não havia para levar Enoque. Nós estamos entrando em dias em que o Senhor já disse que vai fazer algo assim e Ele vai retirar os que são dele, pelo menos uma boa parte deles, antes de começar o juízo. Com certeza vai tirar todos antes de derramar a sua ira. Então já há uma oportunidade, há algo propício em curso, ou seja, há uma janela de arrebatamento, há uma oportunidade de arrebatamento, há um convite ao arrebatamento. Não pense que o arrebatamento é todo mundo só porque é crente ser livrado. Talvez não seja. Se for, glória a Deus, mas e se não for? Não dá para viver de qualquer jeito diante desta situação. E aí nós vamos, então, vou te convidar para ir comigo até Hebreus capítulo 11, para você entender uma coisa muito importante. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte.
não foi achado porque Deus o trasladara. Então veja que Enoque, ele agradou a Deus porque ele creu em Deus, e já vou explicar. Vou ler inteiro para você entender o que eu quero te dizer. Pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você percebe a questão? Como é que Enoque efetivamente agradou a Deus? Ele andava com Deus, mas ele agradou a Deus por quê? Porque ele creu na palavra de Deus. A Bíblia diz que Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. A galeria dos grandes heróis da fé que nós encontramos aqui em Hebreus 11 são pessoas que ouviram a palavra de Deus e creram. O Senhor os comissionou para fazer alguma coisa, eles creram. Então, crer é fundamental, eu creio, para ver o arrebatamento. Quem não está nem aí, não está preocupado, não está interessado, está desprezando o convite, a oportunidade de serem libertos, não estão agradando a Deus, pelo contrário, estão desagradando. Quem não está preparado, quem não está interessado, quem não tem azeite, quem não está servindo, quem não está confessando que é do Senhor, não está crendo na sua palavra, não tem interesse no arrebatamento. Então eu creio que nós temos que ser como Enoque e agradar ao Senhor pela fé na palavra dele. Quantas vezes milhões de pessoas foram retiradas desse mundo pelo arrebatamento? Nunca. Quantas vezes aconteceu um juízo por fogo como esse que virá dentro de uma semana de anos, 7 anos, chamado de grande tribulação? Quantas vezes aconteceu? Nunca. O que está acontecendo nos nossos dias nunca aconteceu, nem mesmo como foi literalmente nos dias de Noé. O contexto hoje é de juízo final. Nos dias de Noé foi um juízo parcial, embora o Senhor tenha julgado toda a humanidade, haviam ainda milênios para frente. No nosso caso, não há. O que nos espera agora é um milênio com o reino de Jesus por 1000 anos. Há uma mudança de contexto, nunca houve nada parecido. Aliás, o Senhor Jesus diz isso explicitamente em Mateus 24, no sermão profético, de que a tribulação desses dias será algo como nunca houve, nem nunca jamais haverá. E aí, então, Enoque creu na palavra de Deus, ele creu que ele ia ser arrebatado, e ele, então, agradou a Deus porque ele creu. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você é um crente que creu apenas para a sua salvação e você não crê mais na palavra de Deus, nem conhece a palavra de Deus, não obedece a palavra de Deus, não está interessado em conhecer e crescer no conhecimento do Senhor, eu acho que você devia, eu tenho certeza que você precisa rever sua posição. Você precisa saber em que você crê. Você precisa conhecer o que a palavra de Deus diz acerca dos últimos dias. Não é à toa que Deus deixou tanto ensinamento acerca dos últimos dias. Aí você fala, é difícil, porque você nunca estudou. Mas eu não sei onde que está. Procure, gaste tempo. A internet está cheia de gente falando sobre os últimos dias. Você acha que ficou todo mundo louco de uma hora para outra? Ou o Senhor está levantando pessoas para falar acerca dos últimos dias, para gerar fé, para gerar essa advertência, para trazer essa admoestação, para chamar a todos ao entendimento de que nós estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade como a conhecemos. Então o Senhor espera que você e eu possamos agradá-lo por crer na sua palavra, por levar a sua palavra em consideração, por decidir obedecer a palavra do Senhor que nos foi dada acerca dos últimos dias, eventualmente como passaporte para sermos livrados de todas essas coisas que virão, como Jesus falou em Lucas 21:36. Vigiai e orai, para ser achados dignos de escapar de todas essas coisas que virão. Por que eu vou vigiar? Porque eu creio que é importante eu vigiar e estar atento, porque Jesus me mandou. Por que eu vou orar? Porque eu creio que pela oração eu posso ser achado digno de escapar de todas essas coisas que virão. Por que eu faço isso? Porque Jesus disse e eu creio. E porque ele disse e eu creio, eu mostro que eu tenho interesse em quem ele é, interesse na sua palavra. Eu quero agradá-lo, crendo na sua palavra, mesmo que pareça uma coisa que não faz sentido para muitos, até para muitos crentes não faz sentido. Mas para mim faz. E é por isso que eu estou aqui trazendo esse vídeo para você, é por isso que eu estou aqui dando a minha cara a tapa publicamente para falar, eu creio que o Senhor vai livrar a sua noiva, eu creio que há um arrebatamento para nós sermos tirados daqui, e eu creio que você que está me ouvindo, que não conhece a Cristo, você que está assistindo esse vídeo, que não sabe o que é a salvação em Jesus Cristo, você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecer Jesus para ser livrado e salvo. Não há outro caminho que não seja Jesus.
Como já falei aqui, nenhuma religião salva. Apenas Jesus Cristo, nem a religião evangélica salva. Não é a minha igreja que salva. Só em Jesus você vai encontrar salvação. Só em Jesus você vai encontrar solução para a sua vida e para os seus pecados. Por isso, não brinque, não adie, não perca tempo. Você precisa conhecer Jesus. E se você conhece Jesus, você precisa crer nos textos da palavra dele. Eu creio que Enoque nos ensina como sermos alguém arrebatável. Não tem contraindicações do que eu estou falando. Aprofunde a sua experiência com o Senhor enquanto há tempo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.